Acaba de ser alterada a política de distribuição de dividendos da Petrobras. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que era antes essa política de distribuição de dividendos, como vai ser a partir de agora, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos e qual a minha visão sobre o investimento nas ações da Petrobras agora. Vale a pena? Faz sentido ou não faz? Mas antes de eu entrar especificamente explicando essa mudança na política de distribuição de dividendos, o que eu peço para você fazer? Manda aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber de você. Você tem ações da Petrobras hoje? Sim ou não? Manda aqui embaixo. Você tem ações da Petrobras? Sim ou não? E agora vamos entrar no tema do nosso vídeo. Vamos lá. Como que era a política de distribuição da Petrobras, de distribuição de dividendos da Petrobras até esse momento? Até esse momento, a Petrobras tinha um compromisso em pagar, em distribuir para os seus acionistas, pelo menos 60% do fluxo de caixa livre da empresa. O que é esse tal de fluxo de caixa livre? Vamos lá. Quando você vai numa loja, por exemplo, digamos que você vai comprar uma televisão. E essa televisão você pode pagar à vista, você pode pagar parcelado. Quando você paga parcelado, você fez uma compra lá, sei lá, digamos que você comprou uma televisão de R$2.000, R$5.000, R$2.000. Vou fazer um exemplo mais comum. Você foi lá, pagou R$2.000 por uma televisão e você parcelou em 10 vezes. Bom, para efeito do cálculo do lucro líquido, que geralmente a gente fala muito mais sobre lucro, essa empresa ela tem uma entrada de R$2.000, né? Para chegar ao cálculo do lucro líquido. Só que, digamos que você parcelou em 10 vezes. Então, você vai pagando aos poucos para a empresa, de forma que o fluxo da caixa da empresa é diferente do lucro contábil. O lucro é uma medida contábil. O fluxo de caixa vai ser uma medida, digamos assim, da realidade, quando está entrando mesmo de caixa de dinheiro no caixa da empresa. E o fluxo de caixa livre, ele quer dizer isso. Ele pega ali toda a parte operacional, quando a empresa teve de fluxo de caixa operacional, menos os investimentos que a empresa fez, e aí fica o que realmente entrou de lucro. Então, o fluxo de caixa livre vai ser o quanto efetivamente entrou de dinheiro no negócio. E a gente tinha esse percentual, né, de 60% como o mínimo na política de dividendos antiga. Na nova política de distribuição de dividendos, teve uma alteração nisso, uma alteração nada pequena, tá? Essa alíquota de 60% diminuiu para 45%, né? Então, antes, a Petrobras se comprometia em pagar 60% do fluxo de caixa livre para os acionistas. Agora, a Petrobras se compromete em pagar pelo menos 45% do fluxo de caixa livre trimestralmente, né? Então, um ponto legal, um ponto interessante é que essa periodicidade, para quem gosta de dividendos, para quem usa estratégia de investimento mais focada em dividendos, vai ter esse recebimento trimestral dos dividendos da Petrobras. Entretanto, vai ter o pagamento, tá, de 45% do fluxo de caixa livre quando a dívida da empresa estiver abaixo de 65 bilhões de dólares, que é o caso hoje, é o caso atual, mas tem uma gordurinha muito pequena até chegar nesses 65 bilhões, mas lá nos pontos negativos, nos riscos, a gente fala mais sobre isso. O fato é, pagamento de 45% do fluxo de caixa livre trimestralmente quando a dívida estiver abaixo de 65 bilhões de dólares. Por que dólares e não real? Porque a empresa, todo o negócio dela gira em torno do dólar, o petróleo é precificado em dólar, os custos dela são em dólar, então ela sempre lida com o próprio dólar, tá? Além disso, dessa distribuição de dividendos de 45% do fluxo da caixa livre, a empresa abriu a possibilidade para programas de recompra de ações. O que são recompras de ações? Recompras de ações é algo muito mais normal do que, por exemplo, um foco da empresa em distribuição de dividendo em países que têm tributação dos dividendos. Nos próximos meses, a gente pode ver os dividendos das ações serem tributados aqui no Brasil. E quando a gente tem tributação de dividendos, as empresas geralmente optam por recomprar suas ações que estão em negociação e cancelar essas ações. Porque essa é uma outra forma de remuneração, né? Imagine que você tem, no caso da Petrobras, tem mais ou menos 13 bilhões de ações em negociação. Imagina que a empresa vai lá, distribui uma parte do seu lucro para os seus acionistas e distribui para 13 bilhões de ações. Se a empresa for lá e ao invés de distribuir muito dinheiro agora, via dividendos, for lá pegar esse dinheiro e recomprar ações que ela tem em circulação, digamos que ela recompre 3 bilhões de ações. Claro que isso é um montante muito grande, mas é só para o exemplo ficar mais claro aqui. O que vai acontecer? Numa próxima distribuição de dividendos, ela vai conseguir distribuir mais dinheiro para você, que é acionista. Por quê? Porque agora ela não vai pegar e distribuir dividendos para 13 bilhões de ações, ela vai distribuir para apenas 10 bilhões, porque ela foi lá, recomprou e cancelou essas ações. Então, ela aumenta a sua participação na empresa e isso é muito mais comum em países que têm tributação dos dividendos. Além disso, um terceiro ponto dessa nova política de distribuição de dividendos é que a Petrobras se comprometeu em pagar
pelo menos 4 bilhões de dólares, ou se a gente pegar uma cotação média do dólar em torno dos R$5, a gente vai ver aqui 20 bilhões de reais, tá? Como dividendos, em anos em que o petróleo estiver acima de 40 dólares, tá? O que vai ser muito comum, muito normal nos dias de hoje, porque a gente vai ver que o petróleo Brent, tá? Que é a referência para a Petrobras, está a mais ou menos 85 dólares o barril e só chegou a 40 dólares nesse patamar aqui, ó, na semana do Cogel, tá? E antes, lá no final de 2015. Lá no final de 2015. Então foram dois momentos nos últimos anos, nem em 2008, na crise de 2008, o petróleo não chegou a um patamar de preço tão baixo. E quais são os pontos positivos dessa mudança? Bom, ponto positivo para quem gosta das estratégias de dividendos é você ter um recebimento trimestral, porque geralmente você quer uma periodicidade de distribuição e não uma empresa ficar acumulando caixa e depois distribuir um ano depois. Então essa periodicidade, essa frequência foi mantida, isso é um ponto positivo a destacar, né? Um outro ponto positivo foi um piso, né? Porque a Petrobras ela colocou aqui um piso mínimo de distribuição de dividendos de 4 bilhões de dólares sempre que o petróleo se mantiver nesse patamar acima dos 40 dólares o barril, o petróleo Brent, né? E quanto que isso efetivamente significa de dinheiro no bolso dos acionistas? Deixa eu mostrar aqui para você a inteligência do cálculo para que você possa, inclusive no futuro, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez daqui a algumas semanas, alguns meses, você possa calcular para ver quanto que você vai receber de dividendo percentualmente olhando esse piso, esse dividendo mínimo, né? Então vamos lá, o que a Petrobras se comprometeu ali? Em distribuir pelo menos 4 bilhões de dólares. Se a gente usar a cotação do dólar a mais ou menos R$5, a gente vai ver que a gente vai chegar em uma distribuição de pelo menos 20 bilhões de reais. Esse é o compromisso da Petrobras. Se a gente buscar aqui o número total de papéis da empresa, a gente vai ver que são mais ou menos 13 bilhões, né? Eu vou fazer uma conta arredondada só para ficar mais fácil aqui o cálculo. Não vai mudar muita coisa, 44 mil dentro do universo de 13 bilhões de unidades, tá? 44 milhões, perdão. Então, vamos fazer uma conta simples aqui. Ó, 20 bilhões divididos por 13 bilhões. Vão ser pagos 20 bilhões para 13 bilhões de ações. Então, basicamente, é uma distribuição de R$1,54 por ação. Isso é o mínimo que a empresa se compromete, adotando um dólar médio aqui na faixa dos R$5. Se a gente pegar esse 1,55384, que vai dar mais ou menos 1,54, e dividir pelo preço da ação hoje, nesse momento, que está subindo muito bem, como resposta a essa nova política de preços, os investidores acharam que seria pior, né? A expectativa era de que essa distribuição de dividendos fosse para 40% do fluxo de caixa livre e veio essa amostra aí de um percentual um pouco maior. Mas se eu dividir pelo preço da ação nesse momento, R$30,92, 30,92, e eu multiplicar por 100 para pegar o percentual, o que vai acontecer? Eu vou ver que vai ser um dividendo de aproximadamente 5%, 4,98%, se a gente arredondar aqui, é o dividend yield mínimo em relação ao preço atual da ação. Então, no mínimo dos mínimos, não quer dizer que isso vai acontecer, mas no mínimo dos mínimos, se você comprasse nesse momento a ação, você receberia 4,98% de dividendos. Quem usa estratégia de dividendos geralmente busca algo de no mínimo 6%, né? Ensinamentos do próprio Décio Bazin, que veio com essa filosofia de forma mais estruturada algumas décadas atrás. Mas pelo menos garante para você um piso ali na faixa dos 4,98%. O que seriam alguns pontos negativos, desvantagens, né? A gente tem várias, né? Primeiro ponto negativo, primeira grande desvantagem é uma queda de 25% na distribuição dos dividendos, ou melhor, no compromisso da empresa com a distribuição de dividendos. Por quê? A gente saiu de 60% do fluxo de caixa livre e caiu para 45%. Vinícius, mas 60 menos 45 é 15, não é 25. Não, mas quando você compara, transforma 60 em 100, 45 vai representar 75, 100 menos 75, 25. Então você tem uma queda de 25% no volume de dividendos obrigatórios. Segundo ponto, é bastante importante que a gente tem que prestar bem atenção, tá? Essa distribuição de 45% do fluxo de caixa livre como dividendos é limitada aos períodos em que a dívida da empresa estiver em patamar inferior a 65 bilhões de dólares. Tá? Se a gente for observar quanto que está hoje a dívida da Petrobras, eu vou mostrar aqui para você na tela agora, a dívida atual da Petrobras é 271 bilhões de reais.
O que, transformando em dólar, por uma cotação média de R$5, a gente chega em 54 bilhões. Ou seja, a dívida precisa subir somente em 20% e já bate nesse patamar. A visão da nova gestão, do próprio governo, é que a Petrobras faça novos investimentos. Então, se a Petrobras decidir fazer mais dívida, isso pode ficar um pouco complicado. A empresa pode nem pagar esses 45% do fluxo de caixa livre como dividendos e vir para aquela faixa obrigatória, talvez se apegar ali, depende da política da gestão daqui para frente, se apegar aqueles apenas 4 bilhões de dólares para serem distribuídos, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso porque a dívida está perto desse teto estabelecido para a dívida. Outro ponto importante, se a gente parar para olhar a defasagem do preço do combustível nos polos da Petrobras, a gente começa a assustar. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, a Petrobras abandonou a paridade do preço internacional do petróleo. Essa política que ela tinha de fazer o preço do petróleo nos polos da Petrobras acompanhar o preço internacional. Por quê? Porque ela tem uma grande parte dos seus custos que depende desse valor internacional e se ela vende a um preço inferior com defasagem, a depender do tamanho dessa defasagem, ela pode ter uma dificuldade financeira, pode dar prejuízo, pode dar um lucro muito pequeno e aí não tem nem como cumprir nenhum desses pontos que ela destacou aqui, nem talvez aquele dividendo mínimo que ela estabeleceu. Se a gente observar o momento atual, olha só, a gente tem uma defasagem no preço da gasolina de 24%, e uma defasagem no preço do diesel de 22%. Então isso aqui é preocupante. Para mim, um fator assim que não deveria ter sido abandonado sem dúvida nenhuma é esse abandono, né? O fator que não deveria ter sido abandonado é a política de paridade de preço do petróleo pegando o preço internacional. Porque aqui você abre margem para a gestão ela fazer meio que ela quiser com preço. E quando ela faz o que ela quiser com preço, por mais que ela se comprometa com o documento, ela só emite outro documento mudando a política de distribuição de dividendos e acabou. Mas quando ela abandona a paridade de preço internacional do petróleo, acaba que você perde a previsibilidade. Porque isso aqui é muito mais forte do que um simples documento anunciando como vai ser a política de dividendos daqui para frente. Estou muito mais preocupado com o lucro da empresa do que com o volume de dividendo distribuído. Por quê? O dividendo ele é resultado do lucro. Se o lucro não for consistente, crescente e previsível, não tem espaço para o dividendo. Agora, se a empresa dá muito lucro e não distribui dividendo, ela pode passar a distribuir dividendo. Então, o lucro é muito mais importante que o volume de dividendo. Então, para mim, isso aqui é um grande problema, essa defasagem muito alta. Poxa, 24%, 22% é um negócio maluco na minha avaliação. Tá? E um outro risco, um outro ponto importante, um ponto negativo, é que o foco, né, dessa redução na distribuição de dividendos é justamente para a Petrobras conseguir investir mais. Só que nós temos que investir mais, né, sem aumentar o endividamento. Porque se aumentar o endividamento, acabou aquela distribuição de 45% do fluxo de caixa livre. Só que será que esses investimentos eles vão dar retorno? Será que não vai entrar nos dutos da corrupção, como a gente já viu muito acontecer com a Petrobras? Eu tenho lá as minhas dúvidas. E é aqui que eu entro no ponto de se eu vou comprar ações, se eu já tenho ações, se eu acredito que vale a pena investir, sim ou não. E eu não tenho ações da Petrobras, não penso em comprar ações da Petrobras. Na minha visão, não é um bom investimento a se fazer sob a ótica do risco e retorno. Sempre que eu vou analisar o investimento, não olho só para a rentabilidade, para dividendos, para o retorno, eu olho também para o risco que eu estou correndo ali. E quando a gente olha, né, poxa, mas se eu olhar os números da Petrobras, o PVP está menor que 1, significa que ela está sendo negociada por um valor menor do que o patrimônio. Pois é por conta da desconfiança do mercado em relação à própria Petrobras. Se a gente olhar inclusive o histórico desse indicador, ele nunca foi muito para cima de 1. Por quê? Porque a gente tem essa herança, por mais que tenha sido em 2019, por exemplo, um ano de profunda euforia no mercado de ações. Mesmo lá, o preço em relação ao patrimônio era 1,33. Muito baixo, um potencial de rentabilidade aqui de mais ou menos uns 30%, se for chegar nessa máxima aqui, desde os anos de 2011. Depois aqui de um momento onde a empresa quase quebrou, teve a maior dívida corporativa do planeta, escândalos de corrupção, envolvimento em tudo que é coisa, petrolão, mensalão, tem toda essa herança que faz com que eu não fique confortável em colocar o meu patrimônio. O que é meu patrimônio? Meu trabalho acumulado. Se eu perco o que eu consegui acumular durante um ano, eu perdi um ano da minha vida financeiramente falando. Então, eu não me sinto confortável em colocar meu dinheiro na Petrobras. Pela ótica de todo o histórico de corrupção, pelo abandono da paridade de preço internacional, pelas falas, pela postura da atual gestão da Petrobras e também por conta de um indicador que muita gente não olha, que é a liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? Decora esse número, 1,22. Liquidez corrente nada mais é do que
eu pegar o quanto a empresa tem de dinheiro em caixa e em equivalentes de caixa, ou seja, bens que ela possa transformar rapidamente em dinheiro, e comparar com a dívida que ela tem que pagar nos próximos 12 meses. A Petrobras ela tem o quanto ela tem que pagar de dívida nos próximos 12 meses, mais 22% desse valor apenas. Apenas. Só que grande parte da dívida da Petrobras é cotada em dólar. E se o dólar disparar e ela continuar com essa defasagem no preço do petróleo, enfim, para uma empresa de commodity, eu gosto que esse indicador seja pelo menos 2, que ela tenha pelo menos o dobro de dinheiro em caixa, ou equivalente de caixa, do que dívidas para pagar nos próximos 12 meses. E ela está num patamar muito apertado que eu só aceitaria ali para empresas de concessão, da energia elétrica, da água e saneamento, com muita flexibilização. Então, eu estou sempre olhando muito para o risco do negócio e eu não topo investir nas ações da Petrobras agora, mas está tudo bem. Eu sei que eu posso perder um grande potencial de valorização aqui. A ação da Petrobras pode valorizar, pode pagar bons dividendos daqui para frente, principalmente se a cotação do petróleo se mantiver no patamar mais elevado, se tiver algo que faz com que o petróleo se mantenha nesse patamar e até suba um pouco mais talvez. Entretanto, a gente tem tantas oportunidades na bolsa hoje que a relação risco-retorno, na minha visão, não é favorável. Não tem problema nenhum em perder uma oportunidade, sendo que eu estou agarrando várias outras. Mas essa é a visão de cada um. Tá aqui essa mudança, expliquei para você, agora eu quero saber de você. Depois desse vídeo aqui, o que você acha? Faz sentido? Vale a pena comprar ações da Petrobras? Você vai continuar investindo nas ações da Petrobras? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se fez sentido para você, o que você faz agora? Toque embaixo em gostei, isso ajuda muito a gente a conseguir espalhar o nosso trabalho para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos que têm ações da Petrobras, que já ouviram falar que tem interesse em investir na Petrobras e te inscreve no canal. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, não adianta nada você não tocar no sininho. Tem que se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente posta diariamente por aqui, tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.